Glórias a Deus. Então, o tema desta manhã, tema abençoado desta manhã, nós estamos numa série que está nos fazendo refletir sobre a vida de fé. E eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, que nós fomos chamados a viver a vida de fé. A graça de Deus é um pacto de boca, é um pacto de confissão, e isso é um ato de fé. Então, o tema de hoje é como quem vê aquele que é invisível. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é real, né? Ele é invisível, mas real. E nós servimos ao único Deus. O livro de Salmos 36, 9, antes de orarmos, diz assim: pois em ti, Senhor, as tuas mãos, ó Pai, está o manancial da vida, está a alegria, está a bênção, está a vitória, está a conquista. Mas tudo que nós precisamos está nas mãos do Senhor. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, nos teus caminhos, nós vemos a luz. Nos teus caminhos nós seguimos firmes e vitoriosos. Eu creio nessa palavra, recebo ela no meu coração e quero te convidar a orar em nome de Jesus. Aleluia. Abra seus lábios, abra também o seu coração, a sua mente, para que essa palavra, que é a boa semente, como diz a Bíblia Sagrada, essa palavra que não volta vazia, ela cumpra os desígnios a qual ela foi enviada. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, onde estamos na tua igreja. Senhor, obrigado, porque estar na tua igreja, Senhor, é o melhor lugar que nós podemos escolher estar, Senhor. Nós sabemos que o domingo é o dia do Senhor, o domingo não nos pertence, o domingo é do Senhor, e nós consagramos, ó Pai, esta manhã a Ti. Consagramos, ó Pai, esse momento, Senhor, que estamos na Tua casa, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento. Obrigado, Jesus, pelas vidas que estão aqui nesta manhã, por aquelas que não puderem estar também, Deus o sabe. Ó Pai, obrigado por aqueles que estão conectados conosco, e obrigado, ó Pai, por aqueles que nós temos que pela fé, Senhor, ouvirão esta palavra. Ó Pai, receberão esta palavra nos seus corações e terão a revelação sobre a graça de Deus, sobre o pacto da graça de Deus, o que é viver a genuína palavra da graça de Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã bendita, por este domingo maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, ó Pai, porque estamos caminhando para um final de mês. Mais uma vez, um final de mês abençoado, Senhor, com portas abertas, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus em nossas vidas. Nós cremos. Há uma palavra profética para nós neste ano. O Senhor está diante dos nossos caminhos. Ele, Jesus Cristo, vai adiante de ti. Eu recebo isso no meu coração, e a igreja que concorda com esta palavra, diga amém. Vamos glorificar a Deus, diga glórias a Deus. Aleluia. Diga aí sempre no seu lugar: Deus seja louvado. Aleluia. Obrigado, Bispo Alessandra, minha esposa querida. Amém. Glórias a Deus. Pega a sua Bíblia então, pega ali o seu bloco de anotações, né? Tem pessoas que utilizam o celular. Não fique nessa hora no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Agora é hora de prestar atenção na palavra de Deus, tá? Então, se estiver com o seu celular, abra lá o seu bloquinho de anotações, né? Se você tiver com o seu caderno, abra o seu caderno de anotações, a sua Bíblia, para você conferir coisas espirituais com coisas espirituais, e principalmente ficar atento, né, ao culto. Eu acho que este ato de ouvir e anotar é importante, porque nos ajuda a ficar atento à palavra. A gente vai anotando as coisas, né? Vai anotando aqueles insights, aquela palavra específica que certamente Deus tem para cada um de nós ao longo de cada pregação. Então, o tema de hoje é como quem vê aquele que é invisível. Então, meu irmão, minha irmã, quero te lembrar, neste início de culto, mais uma vez, que a vida do cristão é uma vida de fé. Amém? Diga assim: a nossa vida é uma vida de fé. Então, nós somos chamados para viver pela fé. Tá? E a fé, amado, é isso, é viver como quem vê o invisível. Eu sei que nós vivemos um evangelho desse século muito complicado, né?
Os amados sabem disso, porque todos nós estamos conectados nas redes sociais, né? E a gente vê cada coisa, e eu tenho ficado até um pouco meio adormecido, no sentido de não me espantar mais, né? Com tanto escândalo que a gente vê no meio evangélico, onde as pessoas estão muito distantes do que é uma vida de fé, uma vida de olhar para a palavra, de refletir a palavra, de consultar a palavra, de viver pelo aquilo que nós confessamos com base na palavra, né? De encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Isso é vida de fé. As pessoas estão agarradas aí a copo de água ungida e óleo, né? Eu sei que você já ouviu isso aqui, mas é importante dizer, a gente está diante de um evangelho desse século muito estranho, muito estranho. E eu quero te dizer que nós fomos chamados para viver pela fé. E quem vive pela fé, vive como quem vê aquele que é invisível. Então nós cremos, né? Nós cremos em coisas que nós não podemos ver. Isso a gente atribui a situações de saúde, né? Então, o que nós vamos ficar? Com o diagnóstico médico ou com a palavra de Deus? Com a palavra de Deus, né? Com as situações, né? Há problemas, com o que você vai se agarrar? Ao problema que você está vendo, ao Deus a qual nós servimos, né? Então, isso vale, amado, para o trabalho, para o casamento, vale para todas as nossas vidas. Então, eu quero te dizer nesse início de culto aqui, que eu e você fomos chamados para viver pela fé. É o nosso chamado, amado, viver pela fé. Nós não somos judeus, né? Nosso ministério não é um ministério legalista, nós não estamos aí agarrados, presos a tradições dos homens, né? Porque as boas tradições, os bons costumes são bons. Agora, as tradições dos homens, nós não estamos agarrados a isso. Nós não estamos aqui agarrados à religiosidade, que é um problema que tem matado o amor de Cristo nas igrejas, a religiosidade. A pessoa é liberta do mundo e quando ela vem para a igreja, ela é presa nas tradições dos homens, nas ordenanças, nos sacrifícios. Então a pessoa ela é livre do mundo, né? Em Cristo, para em Cristo ela viver uma vida leve, mas ao chegar nas igrejas, na grande maioria das igrejas legalistas, não estou generalizando, porque existem muitos ministérios abençoados, ministérios bons, né? Ministérios que pregam a verdade, talvez não tenham uma clareza sobre a graça de Deus, mas são muito honestos, mas muitos, amados, as pessoas estão presas, com medo do demônio, com medo do capeta, com medo, se fala, 80% do culto se fala em demônios, e se fala pouco em Jesus. Então, eu estou aqui nesse início de culto explicando, amado, que você está numa igreja, você está num ministério que foi chamado para viver pela fé. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Tá? E o primeiro ponto, então, que eu queria refletir com a igreja, é que a vida de fé em Cristo Jesus, né, ela é algo que reescreveu a nossa história. Você acredita nisso? Amado, a vida de fé, o ser chamado para Cristo, amado, reescreveu a nossa história. Então nós tínhamos um caminho que estávamos nós todos trilhando, né? E ao sermos chamados por Cristo, nós tivemos a nossa história reescrita. Isso é maravilhoso. Então a vida de fé, ela reescreveu a nossa história. Como cita o livro de Hebreus 11, 27, sobre a vida de Moisés, né? A Bíblia diz assim, pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, assim como Abraão, se você pensar, né, amados, e a ideia agora, sempre durante o culto, é que a sua mente, que é a mente de Cristo, a tua mente espiritual esteja ativa, né? Se você pensar em Moisés, né, ele tinha tudo para continuar no reino, lá no palácio do faraó, sim ou não? Claro, criado com o melhor do que tinha daquela época, assim como Abraão, né? Ele deu um passo de fé, ele falou, não, esse aqui não é o meu lugar, né? Se a gente trazer isso para o nosso dia a dia aqui, talvez poucos teriam essa coragem de largar, né, as riquezas, as benécias, né, e toda
luxo, de coisas que, né, a maioria das pessoas desejam. A Bíblia diz que ele abandonou o Egito. Ele abandonou o Egito. Glórias a Deus, amor. Que o Senhor foi lá e nos buscou, né? Estávamos nós todos também lá no Egito. Não sei se você sabe disso, estávamos nós todos lá no Egito. O mundo é o Egito, né? E diz que ele seguiu o chamado dele pela fé, né? Moisés, que estava debaixo da lei, esse ato aqui foi um ato de fé. E aqueles que estão entendendo, digam amém. Colossenses 2,13 diz assim, ó: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Jesus Cristo nos deu vida, juntamente com Ele, perdoando alguns dos nossos pecados, para que outros sejam lavados na água do batistério, para que sejam apagados com o óleo ungido, para que sejam resolvidos quando subirmos no monte, para que sejam apagados quando você ficar 30 dias sem comer. Nós, amados, cremos que Jesus Cristo fez uma obra completa. O Senhor consumou a sua obra vitoriosa numa cruz e ressuscitou a Bíblia Sagrada, né? Nós celebramos a Páscoa agora. Nós cremos, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso não é uma historieta, isso não é uma poesia, não é um conto de fadas, é real. É real. Então olha como é que qual é a nossa condição. Nós estávamos mortos, irmão, em pecados, em transgressões, e Jesus foi lá, nos buscou, nos atraiu ao seu aprisco, cada qual, né, debaixo do ministério, debaixo de uma igreja. Eu estou falando de placa aqui, estou falando da obra perfeita, e Ele nos deu, com Ele, né, uma vida, e perdoou o que, igreja? Todos os nossos delitos. E eu seria mais atrevido, né, que não apareça nenhum hater pela internet, aí, porque agora está cheio de hater na internet. Nossos pecados passados, presentes e futuros. Isso não é uma licença para pecar. Isso é um entendimento que a obra de Cristo é completa. A nossa salvação está segura nas mãos de Jesus, não na nossa. Graças a Deus por isso. Você imagina, amado, se estivesse na mão do homem, brigou com a sogra, perdeu a salvação. Não pode, Vanderlei, brigar com a sogra. Não pode, não pode. Né? Ah, discutiu com a esposa, perdeu a salvação. Ah, não sei o que, perdeu a salvação. E o povo vive assim, mano. Nós temos um povo agora que vive assim. Qualquer igreja sem entrar, né? Toda data vendo aqui, né? Mas acredito que de 10 crentes, 9 vão dizer assim: eu não tenho certeza. Se chegar assim, olhar bem no olho dele e falar assim: você tem certeza, se Jesus voltar agora, você tem certeza da sua salvação? Nós temos. Isso não é soberba, isso aqui não é altivez, é um entendimento que a salvação está firme nas mãos de Jesus, não está na nossa. Graças a Deus por isso. Vamos glorificar a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Imagine se estivesse na mão dos homens. Então, por isso que o apóstolo Paulo aqui em Colossenses foi atrevido também, dizendo assim: olha, o Senhor perdoou, algo foi perfeito, Ele perdoou todos os nossos delitos. Todos a todos, não. E ele complementa aqui no versículo 14, né? Tendo cancelado o escrito de dívida, porque qual era o nosso destino natural? É importante que você entenda isso, porque hoje em dia não se fala mais isso, né? Só tem dois caminhos, Marcelo. Tá? Minha filha fala que não é para eu ficar falando o nome das pessoas na gravação, vou tentar assim me conter aqui. Só tem dois caminhos: ou é o céu, ou é o inferno. Não tem outro. Me explique, né? Teologicamente não existe, só existem dois caminhos. Então, veja, o nosso destino natural, amado, nossa carne, nossos pecados, na condição que estávamos antes de chegar a Cristo, qual era o nosso destino natural? Era caminharmos para o lago de enxofre, o inferno. Mas a Bíblia diz que a obra de Cristo, diga glórias a Deus, cancelou o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, né? Então, ordenança, pagar o preço, essa vida, inclusive legalista, né?
é prejudicial. Diz que o Senhor removeu 99%. 82,5%. Removeu o quê? Inteiramente. Veja, nós passamos por 2 versículos aqui, que eu gosto desses detalhes da Bíblia Sagrada. O Senhor já perdoou todos os nossos delitos. Ele não falou alguns, não falou, olha, por um momento. E ele diz aqui que ele encravou aquilo que era contra as nossas vidas, ele encravou na cruz, amado, e ele removeu inteiramente. Diga assim, inteiramente. E versículo 15 coroa dizendo o seguinte, né? Despojando os principados, as potestades, publicamente dispôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amado, entender esses 3 versículos que nós passamos aqui, né, que é um pequeno flash da grandeza, né, da grandiosidade da graça de Deus, é viver pela fé. Nós somos um povo que vivemos pela fé. Amém. Nós cremos que a obra está completa. Aleluia. E que graças a Deus, amado, por isso, essa vida de fé, o Senhor reescreveu a nossa história. Reescreveu a nossa história. Glórias a Deus, amado. E o Senhor tem feito isso aqui na vida de casais, na vida de homens, de mulheres, dos jovens, né, das famílias desta igreja. O Senhor reescreveu a nossa história. Eu estava, nesse final de semana, né, eu assumo algumas frentes de treinamento de gestores, né, lá na empresa onde eu contribuo. Eu estava comentando isso, né, com eles numa outra janela, num outro contexto, compartilhando um pouquinho da minha vida pessoal. Mas então a minha história, eu venho de uma família desestruturada, pais separados, uma mãe que abandonou os filhos quando eu tinha 11 anos, minha irmã 9, meu irmão 6. Depois ela voltou, estou com 54 anos, ela voltou com quase 50 anos, ela apareceu de novo, pediu perdão, e está tudo certo. Não temos convivência, obviamente, né? Mas o perdão foi liberado. Ela tem a família dela, tem o dia a dia dela. Eu estava falando o seguinte, para onde eu quero chegar com essa história, amado? A tendência natural era replicar o mesmo modelo, né? Qual é o mesmo modelo? Separa de novo, deixa os filhos cada um para um canto. Só que Cristo chegou nas nossas vidas. Diga glórias a Deus. Amado, e Cristo reescreveu a nossa história. Creio nisso. Reescreveu a nossa história. Não estou dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, que talvez a gente, né, se não cuidarmos da nossa carne, você sabe que esse ministério te explica isso. O nosso maior inimigo é a nossa carne. O inimigo não pode nos tocar, mas ele toma vantagem, vantagem nas brechas da nossa carne. Então, estamos sujeitos a errar, mas Cristo está reescrevendo a nossa história. Nós não vamos cometer os mesmos erros dos nossos pais. Em nome de Jesus, que a gente possa passar bons valores para os nossos filhos, para que a nossa geração seja realmente abençoada, como diz a Bíblia Sagrada. Então, eu queria que você refletisse sobre isso que nós estamos falando nesta manhã. A vida de fé, mano. Isso é vida de fé. Isso é vida de crer que Deus fez uma obra tremenda nas nossas vidas. Amém. E glórias a Deus, porque também esse ministério tem algo que às vezes até incomoda, né? Alguns ministérios, porque hoje em dia, não estou falando de novo de todos, tá? Sempre não me vejo aqui com alguém que sobe ao altar, atacando, dizendo que nós somos a última bolacha do pacote. Estou dizendo de fato, se você pegar a internet, você vai abrir. Uma pessoa que começa num culto, senta num banquinho, pega um violão e não tem Bíblia nenhuma, e começa a filosofar, né? Poetizar. Não. Igreja tem que ter Bíblia, tem que ter versículo, tem que ter reflexão na palavra. Aleluia. Não pode. Hoje tem um monte de lugar que nem Bíblia abre mais. Que 80% do culto é louvor. Louvor, o pessoal canta, chora, arranha, baba e 5 minutos de palavra. E tem uns que ainda vem assim, ó, o andar da carruagem, da hora, meus irmãos, graça e paz, e tchau. Aí sai os irmãos, né? Hoje foi demais, hoje eu senti uma emoção. Será que igreja é isso mesmo? A minha Bíblia não me diz isso. Ela diz assim, ó, 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, a correção, para a educação na justiça. Então, meu irmão, congregar é importante. Diga assim, congregar é importante. Porque é aqui que Deus vai puxar a minha orelha. É aqui que Ele vai também reforçar os meus pontos fortes. É aqui que Ele vai reforçar e validar a minha identidade, né? Deixar claro quem eu sou filho de Deus, eu sou salvo, estou eleito, eu sou predestinado. É o que diz a Bíblia Sagrada. Diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, o que as igrejas deveriam estar fazendo é pegando a Bíblia e ensinando. E ao ensinar, meu irmão, vai acontecer isso. A palavra repreende, ela corrige, mas ela educa. Diga glórias a Deus. Por quê? Versículo 17 diz assim: a fim de que todo homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você sabia, amado, que a palavra de Deus nos habilita, né, a termos êxito, sucesso, amém, vitória, a acertarmos mais, a avançarmos na vida. Porque diz, olha, que tem um propósito na Escritura do Senhor, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. Aqui não é perfeito de que, né, ninguém está ileso de escorregar, de repente, né, ser traído pela sua carne, mas diga assim, seja perfeito. Essa aqui é nosso chamado espiritual, natural, né? E perfeitamente habilitado, capacitado para fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Cuidar da sua família, do teu trabalho, dos seus filhos, da tua carreira, da tua carreira espiritual, que eles se servem na casa de Deus, do teu chamado nessa terra, né? Do teu chamado nessa terra. Então, isso, amado, tudo isso que eu estou te explicando aqui envolve um entendimento do que é a vida de fé, que não está de novo em sal grosso, não está em óleo, não está em jejum, não está subindo os montes, não está em vigílias, não está em nada disso. Graças a Deus. Isso parece espiritual, mas não é espiritual. Parece espiritual. Não. O livro de João 21, 25 diz assim, olha: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, escritas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, né? Olha que João está falando aqui, amado, que da infinitude, né, da grandeza, né, do poder de Deus. Diz, olha, que isso que nós lemos no Novo Testamento, né, quando se fala da história de Cristo, é um pedacinho de tudo aquilo que o Senhor fez. Que se fosse tudo relatado, diz que, olha, não caberiam nos livros que existem nessa terra. Só que crer nisso exige uma vida de fé, né? A obra de Deus é perfeita, amado. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo. Do original, a gente sabe que a palavra mundo vai aparecer em vários contextos, né? Tem um mundo ocumene, o mundo dos salvos, tem um mundo Sheol, né, dos perdidos. Então, inclusive você vai ver, às vezes, conflitos se você não entende isso, nessa hermenêutica da palavra, né? Porque às vezes o Senhor diz, vocês são do mundo, vocês não são meus. Mas agora ele vai falar assim, amou o mundo, né? Então a gente tem que entender os contextos do que está falando da palavra. Então, porque Deus amou o mundo dos seus, do seu povo, dos seus filhos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, igreja? A vida eterna. Glórias a Deus, tá? João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, né? Isso aqui é um estudo importante para a gente se organizar e passar isso aqui, né? A gente entender o que é graça sobre graça. A primeira graça, o que é, amados? É a salvação. É um presente que eu recebi de Deus, que eu não poderia pagar, que é um favor imerecido. Mas a Bíblia diz aqui que existe para nós, salvos, né, uma vida de graça sobre graça, que é, amado, viver nesta terra bem, viver nessa terra feliz, viver nessa terra vitorioso, né? Não é livre de
problemas, porque a Bíblia diz que nesse mundo passareis por aflições. Mas tem de que, igreja? Bom, porque Jesus disse, olha, eu venci o mundo. Se eu venci, vocês vencerão também. Né? Então, graça sobre graça. E versículo 17, fecha esse ponto dizendo assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós concluímos esse primeiro bloco entendendo o seguinte, que só a vida de fé, amado, permite entendermos isso, né? Então, eu peço para que Deus me revele isso que eu estou lendo aqui. Há 2 pactos, e a gente vê que a igreja tradicional está no velho pacto. Está misturando o novo pacto com o velho pacto. E aqui eu não estou descredenciando Moisés de modo nenhum. Já falei várias vezes aqui, todo pastor deveria estudar a vida de Moisés. Um homem de Deus, mas que teve um chamado debaixo de um pacto específico, que é a velha aliança, que é o Velho Testamento, né? Que é o que os judeus chamam de Pentateuco. Amado, todos esses valores morais, nós acreditamos, nós não descartamos a Bíblia tem que ser vista e entendida de forma completa. Mas qual é o nosso chamado, o povo da fé? É viver no velho ou novo pacto? No novo pacto. Por isso que João aqui diz assim, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, segundo ponto que eu quero tratar com a igreja, é que a vida de fé também, ela nos confirma, amados, que Jesus Cristo é nosso único Deus. Bispo Marco, mas por que esse assunto é importante? O senhor está trazendo esse assunto de novo. Amado, eu tenho assim uma interpretação muito clara, assim, que como é complicado você viver a vida de fé, crer em milagres, sinais, prodígios, maravilhas, se você não conhece Deus, se você não tem uma clareza de quem é Deus. E acreditem, amados, tremam os céus, como diria minha professora, minha mestre na palavra, a Bispa Solange, que descansa nos braços do Pai, tremam os céus. O povo evangélico não entendeu isso até hoje. O povo evangélico está preso em terminologias que não existem na Bíblia Sagrada. Trindade celestial não está na Bíblia Sagrada. O termo trindade não existe na Bíblia Sagrada. Nós temos, calma lá, antes de alguém estar aqui na internet me jogar uma pedra, calma, segura a pedra aí, meu irmão, minha irmã, você que está com uma pedra na mão agora. Nós temos um Deus que se manifestou triunamente. Este é o entendimento. Nós somos, amado, monoteístas. O povo de Deus não é politeísta. Jesus Cristo é Deus, Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo. Meu Deus, como a gente tem uma clareza disso? Isso é importante, amado, para viver a vida de fé. Eu espero que em nome de Jesus você esteja me entendendo. Porque quando a pessoa não sabe quem é Deus, é como se tivesse uma nuvem, sabe? Uma fumaça, você não vê com clareza. Não, amado, quando eu penso em Jesus, eu penso em Deus. Eu penso no Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui, né? Eu expliquei isso daqui, e às vezes eu sei que alguns falam, o bispo está fazendo gozação, mas não é, porque a Bíblia diz, olha, meu povo tem perecido porque lhe falta o quê? Conhecimento. A pessoa começa a oração dela, oramos ao Pai, excelentíssimo Pai. Acabou, estou cansado, estou descansado. Esse Jesus, Filho. Aí daqui a pouco, amado, por favor, não fiquem chateados comigo, eu estou te explicando algo importante para a sua vida. Aí depois lá está meia hora orando, né? Vai sobrar. Aí o Espírito Santo fala, não, 5 minutos só para mim, não, isso não está certo. Isso não está certo. Você orou meia hora ao Pai, você orou 20 minutos para o Filho, eu também quero no mínimo uns 25, vai ficar na média, não. Você vê que complicação que é? O povo de Deus está com essa mentalidade. E a graça de Deus, amado, ela é esclarecedora nesse sentido. Jesus Cristo é nosso único Deus. O Verbo se fez carne. Ponto. E eu sei que esse assunto é polêmico, amado, porque é polêmico hoje e foi polêmico lá na época de Cristo também. E Jesus várias vezes falou a respeito disso. Não foi uma, nem duas, nem três. João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou por ver o meu dia. Viu e regozijou-se.
Se imagina falando isso, Jesus falou isso. Abraão se alegrou quando me viu. Quando Abraão olhou para Deus, né, falou com Deus, estava falando com quem? Com Jesus. Aí o versículo 57, se perguntaram-lhe, a racionalidade, né? A mente fechada. Perguntaram depois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Como, né? Respondeu Jesus, aí Jesus que se posicionou, falou, vocês não estão entendendo, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão lhes disse, eu sou. Eu sou. Você sabe a quem nós servimos? Ao grande eu sou. Aquele quando Moisés disse, olha Senhor, mas em quem eu vou falar? Ele fala, diga em meu nome, diga que é o eu sou que falou com você. Aleluia. Jesus estava trazendo isso aqui. Os amados estão entendendo? Amém. Amados, isso aqui é muito importante. E a gente com sabedoria, com reflexão, porque peça, amado, para Deus te revelar isso aqui, para Deus te dar paz a respeito desse assunto. É importante para que a gente tenha um relacionamento claro com Deus. Senão a gente não tem um relacionamento claro com Deus, é uma confusão. Eu não sei se vocês recordam, né? E eu vou fazer só um adendo aqui, por que isso está tão ainda, né, dentro do meio evangélico? Porque lá na Reforma Protestante, a gente, graças a Deus, né, somos aqui protestantes, né? Martinho Lutero lá conseguiu trazer esse movimento da reformas, rompemos o catolicismo. Essas coisas estão lá no catolicismo, né? Que usam livros apócrifos, que não estão com a verdade, não estão, desculpe. Maria não salvou ninguém. Então, Trindade Celestial, Santa Trindade, isso tudo é do catolicismo. E entrou de mansinho dentro do meio evangélico, e ainda está dentro do meio evangélico. Então, glórias a Deus que o Senhor levantou essa igreja para pregar essas verdades. Aleluia. Olha, e você acha que as pessoas que não concordam com o nosso posicionamento hoje, isso é novo? Não. O versículo 59, quando Jesus disse isso, que eles falaram? Pegaram flores e jogaram para Jesus. Né? Pegaram, esqueci o nome daquela, palmeiras, né? Foi isso? Não. Pegaram um vaso de alabastro e quebraram. O Senhor, já está certo. Meu amado, falou, pegaram em pedras. Falaram, o quê? O quê? Seu herege, pedra. Está na graça de Deus, é preparado para tomar pedradas, meu irmão. Então pegaram em pedras para tirarem ele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Né? Você pensa que essa discussão é nova? Não, essa discussão já é. João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não vem a mim, senão por mim mesmo. Essa fala a palavra de Deus. Versículo 7 diz, se vós tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe sempre tem um cabeça dura, né? Lá os apóstolos eram diferentes. Ele replicou, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha o que diz o versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Estão entendendo? Deus maravilhoso. Amado, então eu estou falando aqui, olha, que a nossa vida é uma vida de fé. A nossa vida é de andar como quem vê aquele que é invisível. E essas verdades aqui são importantes. Um segundo ponto que nós estamos falando aqui, amado, é que a vida de fé exige se entender, né? E nos ajuda a entender que Jesus Cristo é Deus. Deus é Jesus. Jesus é o Espírito Santo é Deus. Né? E a tradição é muito relutante com isso. Né? Olha, por exemplo, nós anunciamos aqui, nós vamos ter a ceia do Senhor. Não é Santa Ceia, você sabia? Se eu passar aqui nessa avenida aqui, deve ter umas 200 mil igrejas, né? Daí na rua de trás, mais umas 4 mil. Vai estar escrito Santa Ceia. Não está na Bíblia Sagrada isso.
expressão veio da onde, meus irmãos, de novo? Veio lá do rompimento da reforma protestante com o catolicismo, né? Que ficou. E veio trazendo. Aqueles que estão entendendo, digam amém. Versículo 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aleluia. Então, entender isso, amado. Olha, eu vim, né, de uma família que tinha, vou dizer, mais costume, né, católico, né? E muitos aqui vieram, e eu não estou aqui nessa manhã aqui atacando o catolicismo, tá, amado? Acho que os planos de Deus tem uma expressão que a Bíblia diz assim, que diz a multiforme sabedoria de Deus, né? Quantos de nós andamos por tantos caminhos, né, até chegarmos ao Senhor? Deus o sabe, tá? Então não estou aqui atacando ninguém, mas eu me recordo quando eu era dessas famílias que é muito mais de costume católico do que efetivamente católico. Então a gente ia para a igreja quando era um funeral, né? Morreu bem. Quando era batismo de criança e quando era casamento, né? Ou quando ia naquelas cremação de vela. Você lembra, né, Márcia? Aquelas cremação de vela. Eu lembro quando a gente em São Paulo, ela nasceu, mas eu morria de medo. Mas era um terror. A minha mãe entrava e falava: não, nós vamos acender as velas. Ai meu Deus, era uma catacumba, não sei que jeito lá, parece uma catacumba, um preto de vela derretida. Eu ficava assim: meu Deus, ela vai, reza, e eu rezava de medo, de pavor. Porque eu acho que traumatiza as crianças, né? Mas tudo isso é o que, amado? Falta de entendimento, né? Falta de entendimento, falta de conhecimento. De novo, a Bíblia Sagrada diz: meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, falta sabedoria. Outro ponto, para que você anote aí na sua Bíblia, né? Então nós estamos falando da vida de fé. A graça de Deus é uma vida de viver pela fé. Nós fomos chamados para viver pela fé. Por isso que o tema de hoje é como quem vê aquele que é invisível. Então a vida de fé, meu irmão, ela nos faz caminhar e seguir em frente. Diga glórias a Deus. Olha, você é incentivado aqui a cada culto, né, a caminhar e seguir em frente. A Bíblia diz, né, nós avançamos para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Nós somos daqueles que avançam, não que retrocedem. Nós não olhamos para trás, não tiramos a mão do arado. Então a vida de fé, meu irmão, anote aí, nos faz caminhar e seguir em frente, em nome de Jesus. Declaramos aqui, ó Pai, que este povo vai avançar, que nós vamos seguir em frente, ó Pai. O Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós, Senhor. O Senhor vai nos usar na sua obra, e que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja sempre exaltado e glorificado. Amém. Então a vida de fé nos faz caminhar e seguir em frente. E a Bíblia diz assim, Efésios 3:20, né? E eu não sei qual é a sua situação específica, qual é o desafio que você tem, às vezes no casamento, com filhos, né? Nos seus projetos pessoais, profissionais. Mas a Bíblia traz uma palavra que me conforta, diz assim: olha, aquele que é poderoso, diga assim, o meu Deus, Ele é poderoso. Diga assim, Jesus Cristo é poderoso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Amém. Amado, olha, a Bíblia diz assim, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Aqui, leia também, igreja, conforme a sua vontade, conforme os seus desígnios, né? Porque Deus não é um copeiro nosso, tá? Deus não é um Uber, Deus não é um pizzaolo teu, tá? Que você pede uma coisa que hoje também tem um pouco desse evangelho delivery, né? As pessoas vêm e falam assim: o que você quer, meu irmão? Faz a lista ali que nós vamos apresentar. Então Jesus virou Uber, virou delivery, virou o teu copeiro. Não, Ele é Senhor dos senhores, Rei de reis. Ele é nosso Deus, nosso único, suficiente Salvador, Deus soberano, o nome que está acima de todo nome, a qual todo do joelho se dobrará, diz a Bíblia Sagrada. Quando nós entramos na casa de Deus, nós temos que ter reverência
a grandiosidade Aleluia. de Deus. Verdade. Não é para quem está aqui em cima cantando, né? Nós estamos aqui louvando ao Senhor. E diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amado. Tudo quanto você possa pedir ou pensar, conforme o seu poder, a sua vontade, os seus desígnios, que opera em nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, né? Vasos de barro, com o poder de Deus habita dentro de nós, para que a glória de novo seja sempre dada ao Senhor. E aqueles que estão entendendo, digam amém. Estou terminando, aguenta um pouquinho mais. João 20:31 diz assim: ó, esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhais o quê? A vida em seu nome. A vida em seu nome. Então, a salvação, né, a segurança, amado, que nós temos que avançar, que nós temos que seguir em frente, que nós temos que perseverar, está em Cristo Jesus. Romanos 11:33 diz assim algo maravilhoso: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus é grandioso, diga assim: Deus é grandioso. Deus é grandioso, nosso Senhor é um Deus grandioso. Deus grandioso, um Deus que fez uma obra completa, perfeita. E Ele quer, amado, que cada um de nós avancemos, vamos caminhar, vamos seguir em frente. Amado, não fique preso aos problemas, às situações que por vezes nos acontecem, nos ocorrem. Estamos no mundo, né? Estamos nessa terra. Existem as aflições desse mundo. Estamos aqui peregrinos, né? Estamos aqui de passagem. Avance, amado. Avance com Cristo, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5:15 diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16: Assim que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes, olha, detalhe importantíssimo, marca na sua Bíblia aí. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Nós servimos ao Cristo ressurreto. Aleluia. Aquele que subiu aos céus glorificado, deixou o Consolador, né, que é o Espírito Santo de Deus em nós. O versículo 17 diz assim: e é assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. Olha para o seu irmão que está ao lado, enquanto toma um copo d'água e diz assim: você é uma nova criatura. Amém. Somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Receba isso, amado, no teu coração. A vida de fé exige entendermos isso, né? Romanos 7:4: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. O fim da lei é? Cristo. O fim da lei é? Cristo. O fim da lei é Cristo. Aleluia. O que é o fim da lei é Cristo? Cristo encerrou o pacto e estabeleceu um novo pacto, que a Bíblia diz que é um pacto de melhores e superiores promessas. Na ceia do Senhor, a Bíblia diz lá que o Senhor estabeleceu uma nova aliança. Graças a Deus. Aleluia. Então diz assim: olha, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nosso chamado é servir ao Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou e vive. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. 2 Coríntios 4:18 diz assim, 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são o que, igreja? Temporais, passageiros. Tudo que você vê, amado, vai passar. O nosso foco, a nossa vida tem que ser nas coisas que não se veem e que a Bíblia diz que são eternas. Marque na sua Bíblia aí 2 Coríntios 4:18, tá?
Travou, deve ter travado o data show, né? Diz assim ainda, estamos terminando, 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga assim, eu fui chamado para viver pela fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, graças a Deus. Queria te dar um conselho desses minutos finais, amado. Sempre que você estiver diante de uma situação, e eu sei que as situações difíceis, elas são reais, né? No sentido de a gente poder ver, de estar vivenciando aquilo. Eu queria muito que sempre você tirasse os olhos disso e colocasse os seus olhos no Senhor. Mas foi um diagnóstico, amado. De novo, eu vou poder olhar para esse diagnóstico ou vou crer no Senhor. E o nosso chamado, qual é, Dino? É crermos até o último minuto. Esse é o nosso chamado. Nós não podemos, amado, ficar diante das situações, dos problemas paralisados. Nós temos que crer, o Senhor vai agir. Senhor, eu coloco essa situação diante de Ti. Às vezes é uma situação com filhos, com família, com negócios. Coloco diante de Ti, Senhor. Então existe a situação que eu sei que por vezes nos oprime, até nos perturba, não tira a nossa paz, porque ela é real, ela está ali, né? Na nossa frente. Agora, amado, qual é o nosso trabalho? Qual é nossa missão, nosso chamado? Olhar para isso e ficar preso, ou olhar para isso e colocar os nossos olhos no Senhor? Na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, a Bíblia tem mais de 7.000 promessas, amado. Foram escritas para você, para sua casa, para sua família, para nós. Então, por isso que ele diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga glória a Deus. Porque, meu irmão, eu não sei se você está nesse mesmo país que eu. Eu não sei se você está nesse mesmo país que eu. Às vezes eu acordo e falo assim, eu não vou abrir meus olhos, eu vou acordar na Suécia. Tudo funciona, só tem frio, né? Mas é um pouco mais frio que aqui em Curitiba. Muito mais que aqui em Curitiba. Agora eu falei, não, gente, eu estou no Brasil. Aí a gente começa a olhar no noticiário, né? Começa a olhar os flashes que aparecem na internet, né? Até devo falar para a igreja, amado, não assista TV de canal aberto. É uma contaminação cerebral terrível. Mas, né, vamos aqui com bom senso, né, com pessoas que têm que transitar por essa terra. Quando você olha as notícias, são muito ruins, amado. Aí qual que é a vontade que dá? Né? Eu não vou comprar casa, eu não vou mudar, eu não vou sonhar. As pessoas elas vão estar dentro de uma caverna. Mas nós vivemos pela fé. Aleluia. Amém. Nós podemos dizer, Senhor, eu sempre digo isso aqui, né, no altar. O crente, ele é José nessa terra. O mundo é o Egito, amado. E o mundo não vai mudar. O mundo é isso aí. E a tendência é piorar. Porque diz que os últimos dias seriam terríveis, difíceis. Nós somos José, nós estamos caminhando por essa terra, a bênção do Senhor está sobre nós, as portas vão se abrindo, a gente vive o favor, vive a misericórdia, vive, amado, realmente debaixo da mão do Senhor, para caminhar pela terra. Por isso que a Bíblia diz, nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Porque se eu olhar para os juros, olhar para o cenário macroeconômico, olhar para o que o nosso país está fazendo, né? Amado, de novo, você pega as suas malas e fala, eu vou para a Alemanha, eu vou para a Suécia, eu vou, né? Mas glórias a Deus, Senhor é por nós, diga o Senhor é por mim. Aleluia. Efésios 1:18, você, meu irmão, que vive pela fé, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Diga assim, Cristo Jesus, eu tenho uma herança. E essa herança, amado, eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de paz, amado, de alegria, sabe? De harmonia, de amor. Também de uma vida boa, né? Mas debaixo da vontade de Deus. Amém. A Bíblia diz, olha, nós temos uma riqueza da glória na herança, né, do Senhor, né, dos santos aqui, diz a palavra de Deus.
Amém. Estamos caminhando para os finais. Eu queria que você colocasse ali, João 20, 27. Você sabe que essa passagem aqui, amado, foi um embate, né, muito forte que Jesus Cristo teve com Tomé. E por vezes, eu tenho dito, né, tem crentes que não avançam na vida porque são Tomés. Nós vivemos pela fé, amado. E Tomé disse: não, Jesus, eu só acredito se eu ver, ele ressuscitou nada. Todo mundo falou de eu vi Jesus, ele ressuscitou, ele esteve aqui com a gente. E eu não acredito. E houve um momento que o Senhor teve um confronto, né, um enfrentamento. E ele disse assim, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê a minha mão. Chega aqui a mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé nessa hora disse o que? Versículo 28. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. O Senhor disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Amados, a fé precede o milagre. Diga assim: a fé precede o milagre. E a fé, amado, nos dá esses olhos espirituais para enxergar, amado, que Deus está agindo. Creia, meu irmão. Não sei qual é a sua situação, minha irmã, né? Às vezes no particular, estamos com o nosso gabinete aberto para a sua vida, para a sua família. Creia, Deus está agindo. Deus está agindo. E o Senhor que nós temos, Ele venceu numa cruz, amado. Ele ressuscitou. Nós hoje contemplamos a glória de Deus. Hoje nós vivemos a revelação, amado, de um pacto de melhores, superiores promessas. E nós cremos, amado, que essa vida de fé não será frustrada. Amém. Porque ela está alicerçada em Cristo, que é o autor e consumador, de novo, da nossa fé. Que assim seja, meu irmão, porque assim disse, em nome de Jesus.